Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a pastora Shirley para gravar mais um episódio do podcast Pode Iluminar. Seja bem-vinda, pastora Shirley. Muito obrigada, Kimberly. É um prazer, é uma honra estar aqui nesse podcast que tem sido usado para abençoar a vida de tantas pessoas. Glória a Deus. Queria que a senhora contasse um pouco da sua história como mulher, mãe, filha, pastora. Fala pra gente, quem é a pastora Shirley? Então, eu sou Shirley, né? Mulher, filha de Deus, é a minha primeira identidade, né? E além de ser filha, mulher, cristã, eu também sou técnica em enfermagem, né? Essa é a minha formação há 25 anos. Eu sou pastora, sou teóloga também por formação, né? E é isso, sou casada, né? Tenho 24 anos de casada, sou mãe de 2 filhos, né? De 19 anos, uma filha de 13 anos. E é isso. Sou mulher, mãe, pastora, profissional da saúde, estudo, né? Atuo na saúde mental já há 14 anos. 14 anos nessa área, né, pastora? E a senhora tem o que para contar pra gente, por exemplo, da sua história como pastora, liderando aí mulheres, né? Nós temos aqui na nossa igreja, o pessoal Kairos, que é um dos maiores grupos da igreja, que a maioria é mulher também, a maioria das ministras de louvores, né? Mulheres. E como que a senhora tem essa experiência de cuidar delas, mulheres tão queridas, né? Que às vezes chegam de uma maneira totalmente insegura e depois cresce no ministério, cresce de forma saudável e fica bem. Como que a senhora acompanha? Sim, na verdade, como pastora, né, eu e pastora há muitos anos, eu tenho acompanhado não apenas o crescimento físico, né, mas eu também me envolvo com o crescimento emocional, com o crescimento espiritual das mulheres. Né? Eu tenho acompanhado, né, esse crescimento e eu tenho visto que é algo que acontece de forma muito positiva na igreja. Sim. Dentro da igreja, né, como pastora, eu vejo um crescimento muito positivo, porque a igreja, ela busca trabalhar a integralidade, né, da mulher, do ser humano, né? Mas eu como pastora e como mulher, a gente tenta trazer para dentro da igreja essa integração, né? Que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, que é o cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, quando nós buscamos essa integralidade, a gente vê que há um crescimento, há um equilíbrio, né, entre essa trindade e há esse crescimento. Muito importante, né? Outubro Rosa, luta contra o câncer. A senhora já chegou a atender mulheres que, né, ou até da família, algo do tipo, acompanhar alguma mulher que lutou com câncer, sendo de mama ou qualquer outra parte, até espiritual, vamos dizer assim? Sim. Infelizmente, né, o câncer é uma enfermidade que acomete muitas mulheres, sim, né? E há menos de 2 meses eu perdi uma ovelha preciosa, né, do câncer. E foi um câncer avassalador, né? Foi um câncer que pegou ela de surpresa, né? E quando ela se deu conta dessa enfermidade, quando ela percebeu, estava no nível avançado e ela veio a falecer. Mas, mesmo com todas as lutas e as dificuldades dela, foi uma pessoa que nós vimos que ela encontrou toda a força dela em Deus. Glória a Deus. E ela atravessou essa fase terminal dela, né? Ela atravessou confiante, alegre e em paz com Deus. E isso foi o mais importante. E isso traz para nós, né, esse alerta, né, do autocuidado, né? O Outubro Rosa, ele vem no Brasil com essa mensagem mesmo de lembrar as mulheres a importância da prevenção. Né? Isso. É muito importante porque, por exemplo, eu tenho 2 tias que passaram pelo câncer de mama e que até hoje precisam tomar remédio para se cuidar e, assim, graças a Deus não chegou no nível tão profundo, mas uma teve que retirar a mama, fazer a prótese, voltar com a terapia para autoestima, porque uma mulher sem os seios, toda essa questão, mas que também às vezes não tinha um cuidado antes, não sabia que tinha a igreja, muitas igrejas, não levam em consideração esse cuidado com o físico, né, pastora? Com o corpo, o templo do Espírito Santo, de se alimentar bem, de fazer um exame de sangue que seja. Sempre espiritualiza muito. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Então, é algo que nós sempre trabalhamos na igreja, né? A igreja, ela tem 14 anos, né? Ela vai fazer 14 anos.
E dentro desses 14 anos é algo que sempre foi enfatizado, né? Esse cuidado, né? Esse cuidado. E o mês de outubro é um mês, por exemplo, que eu, como pastora, procuro sempre incentivar as mulheres. Eu, inclusive, fiz, né, a minha primeira mamografia esse ano, né? Porque eu sou 40 mais, eu tenho 44 anos, então esse ano eu fiz a minha mamografia, eu fiz um ultrassom vaginal, eu fiz um exame preventivo, eu fiz todos os exames de sangue. Por quê? Porque o mês de outubro é um mês onde os laboratórios, eles disponibilizam todos esses exames mais baratos, inclusive muitos de forma gratuita. Nossa, que informação importante, nem eu sabia Sim. disso. E, inclusive, o SUS também, né? Porque o nosso sistema único de saúde, ele funciona muito, ele é muito positivo para as mulheres. Sim. Então, é um serviço que está disponível para toda a população. Então, as mulheres, elas têm o SUS disponível, elas podem ir ao posto de saúde, elas podem passar, elas nem precisam da consulta médica, o próprio enfermeiro. Hoje, ele é permitido, né, pelo Corém, a fazer o exame, Nossa, né, a fazer o atendimento. Né? Então, às vezes, não existe uma demora, é algo que é mais acessível à população. Então, às vezes, muitas vezes, o que falta mesmo é o conhecimento. Sim. É o disseminar o conhecimento para que as mulheres entendam, né? E tenham esse desejo de se cuidar, tenham esse desejo de olhar para si dessa forma, né? Sim. A gente vê muitas mulheres, por exemplo, que têm vergonha, né? Mulheres, às vezes, mais velhas, vergonha, às vezes, de fazer o exame, de procurar saber do próprio corpo. Às vezes, por religiosidade, algo do tipo, não tem o costume de se autocuidar, se examinar, fazer o exame. Por exemplo, a senhora tem uma vida, a gente sempre percebe nas suas redes sociais, caminhada, exercício físico, alimentação, isso é muito importante pra gente. Como que a senhora consegue conciliar a vida espiritual, pastor, mãe, esposa, e aí cuida da saúde? Como que é isso? Como que funciona? Então, Kennedy, há muito tempo, eu aprendi a não ficar adoecida. Né? Durante muito tempo, eu fui uma mulher adoecida pelas pressões, né? Então, eu me senti uma mulher muito pressionada, né? Eu senti a pressão de ser esposa, de ser pastora, de ser mãe, de ser funcionária, de ser amiga, né? De ser exemplar. E eu me sentia muito pressionada. E Deus, ele trouxe para mim uma revelação que eu deveria me cuidar primeiro, que não haveria de ter como eu cuidar das pessoas se eu não estar bem. Sim. Então, primeiro isso fluiu em mim, né? Então, eu comecei a me colocar como prioridade. Então, eu coloquei, né, esse desafio para mim há alguns anos atrás, né? Que eu seria a minha prioridade. Então, qual é a minha prioridade? Claro que a minha prioridade é Deus hoje, né? A minha prioridade é Deus. Mas abaixo do Senhor existe a minha prioridade. Então, primeiro, né, ao acordar, eu procuro me conectar com Deus e eu procuro fazer aquilo que me faz bem, para que eu ficando bem, eu consiga levar o bem às pessoas ao meu redor. É muito ruim quando você encontra uma mulher que é murmuradora, uma mulher que é amarga, uma mulher que é grossa, dá más respostas. Sim. Ninguém quer ficar perto de uma mulher assim. Sim. E muitas vezes essa mulher, ela só reflete exteriormente aquilo que o interior dela está dizendo. Então, por muito tempo, eu também fui essa mulher. E eu fiz essa escolha de cuidar do meu interior, né, para que eu possa aprender a cuidar das pessoas. Eu descobri que a melhor forma de eu cuidar do meu interior é tendo a minha vida devocional com Deus, né, que é onde eu me enraizo, é onde eu trabalho o meu espírito, né, é o Senhor que fortalece o meu espírito. Sim. E eu aprendi que com a atividade física, né, a atividade física, ela fazia bem para o meu corpo, mas ela também me ajudava a lidar com as minhas emoções. Sim. Então, eu coloquei a atividade física como uma constância na minha vida. Né? Como algo de disciplina mesmo. Disciplina, porque a gente consegue ver que a sua rotina é bem agitada, né? Muitos compromissos, e a senhora ainda trabalha na área de enfermagem, tem turnos, né? Sim, eu trabalho à noite, né? Eu trabalho com saúde mental e eu trabalho durante 10 noites por mês, né? Então, eu fiz essa escolha de trabalhar à noite, né? E de trabalhar durante um curto período de tempo, porque são apenas 10 noites, né? Sim. Eu fiz um concurso público para que eu pudesse me dedicar também
a obra da igreja. E eu não vejo o meu trabalho como algo secular. Eu não faço essa divisão. Né? Para mim, o meu trabalho ele faz parte do meu ministério. Com certeza. Eu amo, né, o que eu faço. Eu nasci para cuidar de pessoas, né? Eu amo cuidar de pessoas. É por isso que eu escolhi enfermagem, é por isso que o Senhor me escolheu para o pastoreio, porque é algo que eu amo desde criança. Né? Eu me lembro que criança, eu já levava as crianças da rua para minha mãe tirar os piolhos delas, né? Eu reunia as crianças para dar aula, então é algo que eu tenho esse cuidado já, é um chamado que eu tenho mesmo. Que lindo, isso é muito lindo. A senhora disse que tem uma filha adolescente também, né? Sim. A gente vê, a gente acompanha, que ela se inspira muito na senhora, no seu caminhar. Como que é a senhora ser uma mãe de uma menina? Hoje a gente vê que a cultura, ela quer quebrar a feminilidade de todas as formas, né? Ela diz que a mulher tem prazeres em qualquer outras coisas, por exemplo, em ter um lugar de homem, por exemplo, na sociedade. Ela é mais forte, ela pode tudo, e a gente percebe que mulheres estão sendo sobrecarregadas por esse assunto, né? Esse feminismo incubado de, como a senhora falou, mulheres amargas que não se trataram, que não se curaram, que infelizmente estão jogando isso. E como é que a senhora lida com isso, né? Porque ela aprende com a senhora algo, ela vai para fora, ela ouve coisas e às vezes ela tem algum tipo de dúvida. Para as adolescentes, o que a senhora falaria hoje? Então, eu tenho visto dentro de casa que o exemplo, ele arrasta. Durante muito tempo, eu tentei ser aquela que apenas falava. Mas eu passei a ser aquela que integra. Então, a minha filha, ela tem sido integrada à minha rotina, né? Eu comecei com uma rotina de alimentação saudável, né? Então, eu comecei a incluir a alimentação saudável na minha vida. E hoje, por exemplo, a minha filha, a alimentação dela é saudável por opção, né? Hoje mesmo, a alimentação dela toda foi extremamente saudável porque ela aprendeu a trocar, né? Automaticamente. Isso não foi algo que eu impus sobre ela, mas é algo que verdadeiramente eu vivo. E eu vivendo, eu levo ela. Então, por exemplo, né? Sim. E eu vejo, por exemplo, eu vou para o monte, ela vai comigo, né? Então, eu vejo que a melhor forma de impactarmos essa geração é verdadeiramente incluindo essa geração conosco, é ter perto. Né? Nossa, é muito mais. Eu acho que o importante. nosso exemplo, ele dica mais. As nossas atitudes são mais importantes do que aquilo que nós falamos. Sim. E isso também a gente só vai aprendendo vivendo. Sim, né? Eu agora fiz recentemente 20 anos. Os médicos ainda me consideram adolescente. Meu Deus. Mas tá tudo bem. Quando eu era adolescente, eu passei por essa fase que o adolescente, todo adolescente passa, que é tipo assim, meu Deus, que pessoa insuportável. Que as pessoas olham pra gente desse jeito. Não é criança, mas não é um adulto, cresce logo. E a igreja sempre teve um hábito de expulsar, na minha igreja antiga, de expulsar, tipo assim, deixa que vai crescer, vai ficar. Só que as pessoas que me entregaram, que me acolheram, que me ajudaram nisso aqui, faz isso, foi hoje meu exemplo. Minha irmã, minha mãe, meus líderes de jovens na época foram aqueles que me acolheram e me ensinaram. Então isso que a senhora está falando é verdade. Não adianta a gente expulsar achando que, tipo assim, não, isso é um problema, deixa pra lá, isso é muito importante. Eu vi que a senhora falou sobre alimentação também. A gente vê no mundo cristão as pessoas normalizando, né? O crente come muito, o cristão gosta de comer, o crente não bebe, mas ele come. E a gente vê que é uma brincadeira legal, mas que às vezes se torna gula, que às vezes o crente não come bem, que não se importa com a alimentação, o importante é comer, às vezes não consegue fazer nenhum jejum, talvez pelo mau hábito. Qual conselho que a senhora daria pra gente nessa noite sobre esse assunto? Então, primeira coisa, né, que eu acho que como cristãos nós devemos nos embasar da palavra. E a palavra do Senhor, ela diz que a glutonaria é pecado. Sim. Então, quando nós falamos assim, o crente, ele não bebe, mas ele come muito, nós estamos fazendo uma declaração negativa ao nosso respeito, porque nós estamos indo contra a palavra de Deus.
A palavra do Senhor, ela nos ensina. Lá no livro de Levítico, quando o Senhor trouxe a lei para os homens, o Senhor trouxe a lei exatamente para ensinar. E muitas dessas leis falavam sobre alimentação, sobre, por exemplo, os animais que faziam mal para os homens, né? O Senhor, quando ele criou o homem, ele falou sobre alimentação, ele deu ao homem todos os tipos de vegetais, né? Então, o Senhor, durante toda a Bíblia, nós vimos, né, essa ênfase na alimentação, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E é importante que nós cuidemos do nosso corpo com amor, com carinho, com zelo, principalmente na alimentação. Por quê? Porque a alimentação, ela está totalmente relacionada à saúde. Né? Nós vemos que, por exemplo, nós temos um alto índice de doenças, né, que uma má alimentação ela pode proporcionar, Sim. que é a diabetes, a hipertensão, né, a obesidade, porque a obesidade é uma doença, Sim. né? Então nós vimos que a alimentação ela pode sim causar doenças. Então, quando nós nos alimentamos bem, nós estamos nutrindo o nosso corpo. Sim. Se eu te fazer uma pergunta agora, se eu te der uma Ferrari nova, um carro lindo, que tipo de gasolina você colocaria nela? Se eu falar, olha, eu tenho aqui uma gasolina aditivada e eu tenho aqui uma gasolina adulterada. Eu queria a melhor aditivada. Você quer a melhor, né? Porque você sabe que se você colocar algo num carro novo, vai fundir o motor. E a gente vai comendo de qualquer jeito, como se nosso corpo... E nós não entendemos, né, que o nosso corpo, ele é projetado para uma missão. Qual missão? Cumprir o propósito de Deus na Terra. Sim. Então, quando cuidamos do nosso corpo, nós também estamos cuidando da nossa missão na Terra. É verdade. Eu passei por um caso de depressão e eu achava que era tudo espiritual, tudo emocional, e quando eu fiz o meu exame, não tinha nada de vitamina no meu corpo. Uma alimentação, né, sem regras, uma rotina muito rápida, então come aquilo que dá e tudo. Quando eu vi, eu estava anêmica. Passei por uma anemia porque não tinha uma boa alimentação, uma boa rotina de sono, de autocuidado. Eu vejo que a senhora tem uma autoestima, assim, maravilhosa, e eu sei que isso foi construída com o tempo. E eu acredito que tudo isso tenha a ver. Por exemplo, Outubro Rosa. Vamos se cuidar, mas às vezes você se olha no espelho e fala, cuidar de quê? Às vezes você se olha no espelho e não se reconhece, algo do tipo. Um conselho para a autoestima das mulheres hoje que fazem de tudo, como a senhora faz hoje, de tudo um pouquinho, o que a senhora falaria? Então, a autoestima, ela é uma percepção, né? A autoestima é a percepção de como eu me vejo. Sim. Autoestima é diferente de autocuidado. Né? O autocuidado é quando eu, por exemplo, decido me cuidar. Quando eu passo um batom, né? Quando eu decido, por exemplo, passar um perfume, eu estou autocuidando. Eu vejo que o autocuidado é muito importante e necessário. E é algo que eu procuro sempre falar com as mulheres ao meu redor. Sim. Que muitas mulheres, às vezes, não fazem o básico. O Sim. básico que é escovar os dentes, passar um desodorante, hidratar um cabelo. Eu não estou falando sobre a vaidade excessiva. Não. Mas, às vezes, existem níveis de mulheres que elas estão com a autoestima tão debilitadas, Sim. né, que elas passam a negligenciar o seu exterior. Né? Então, eu vejo que a autoestima ela é aquela percepção de nós mesmos. Sim. Né? Então, por que eu trabalho essa percepção nas mulheres ao meu redor? Eu tento levar as mulheres ao meu redor a elevar a autoestima. Por quê? Eu percebo que nós somos a imagem do nosso Criador. Sim. Em Gênesis, o Senhor ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem. E nós somos a imagem de Deus. Sim. Então, algo que Deus trouxe ao meu coração, você é a minha imagem, você precisa se cuidar. Sim. Porque quando as pessoas olham para você, as pessoas estão olhando para mim. Nós somos o reflexo de Deus. E é muito importante para a autoestima a autoaceitação. Nossa, isso é muito importante. Então, é importante você se aceitar, se acolher e se cuidar. Nossa. Eu acho que isso é a promoção da saúde da mulher. É isso que eu, como mulher, enquanto profissional de saúde, enquanto líder, enquanto pastora, enquanto teóloga, eu tento trazer, né, essa integralidade da mulher, essa promoção do cuidado como um todo mesmo.
né? Para que a mulher ela seja acolhida, para que ela se reconheça, se aceite, né? E se cuide, se ame e evolua e cresça. Isso é muito importante. A maioria dos cânceres, que às vezes não tem casos na família, algo do tipo, a gente vê que é uma causa emocional, Sim. né? Foi algo que estava ali dentro que não foi curado, que se transformou em um tumor. E isso é muito sério. Né? Pessoas que às vezes não acreditam na terapia, ou que não acreditam talvez no próprio Senhor, não tem mais fé de ver que é alguém, de se amar, de falar, poxa, Jesus me escolheu, Ele morreu por mim. Sim. E encontrar essa identidade no Senhor, essa identidade que nos cura de todo câncer, sendo físico, espiritual, emocional. Qual o caminho, por onde começar a achar essa identidade, onde eu olho no espelho e eu falo, eu consigo ver Jesus em mim? Na verdade, eu acredito que vem do processo da cura das emoções, né? Eu vejo que as emoções adoecidas, elas adoecem o corpo. E aí, eu preciso abrir um parêntese, porque sim, o câncer ele adoece, mas existem inúmeras doenças que são causadas de fundo emocional, né? Eu tive caso da minha mãe, por exemplo, que foi uma mulher, né, que durante alguns anos, né, após o divórcio dela, é uma mulher que carregou um ódio muito grande pelo divórcio e uma mulher que ficou extremamente adoecida por causa das emoções, né? Ela foi fazer um tratamento psiquiátrico, mas além do tratamento psiquiátrico, foi uma mulher que adquiriu diabetes, hipertensão, ela infartou, ela teve AVC, né? Porque ela guardava muita mágoa, muito ódio, muito ressentimento. E eu tive esse espelho dentro de casa. E atendendo tantas mulheres, eu vejo que muitas mulheres estão com as emoções adoecidas. E essas emoções adoecidas, elas se refletem no físico. Sim. Então eu vejo que o primeiro passo também para a cura de várias doenças do corpo é a cura emocional. Por isso que é muito importante, sim, a terapia, né? Eu, como pastor, eu faço atendimentos espirituais, né? Esse é o meu direcionamento, esse é o meu chamado, né? Mas quando eu atendo, né? E eu vejo que há uma necessidade, há um encaminhamento, né? Para o médico, há um encaminhamento para o psicólogo, porque eu entendo a importância de se cuidar corpo, alma e espírito. Então eu entendo, sim, que as emoções, elas podem trazer doenças físicas. E eu mesma já fui vítima disso. Durante um período da minha vida, eu fiquei extremamente adoecida emocionalmente, com muitas frustrações. E ao me sentir frustrada, né? Eu lembro que eu tive muitas feridas na mão, meu cabelo começou a cair. E eu comecei a buscar tratamento médico. Mas o tratamento médico, ele não era eficiente naquele momento. Por quê? Porque eu estava com as emoções adoecidas. Então, eu precisei fazer um tratamento emocional, ser curada emocionalmente, né? Que foi onde eu fui acolhida, na Estância Paraíso, né? Com a pastora Zenete, que tem uma bagagem de cura, de restauração, né? Hoje eu tenho os pastores que cuidam da minha área emocional, eu tenho os meus pastores que eles cuidam também, porque o pastor ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ter as emoções saradas, e eu percebi que após as minhas emoções serem saradas, o meu físico ele passou a ser sarado. Então, como pastora hoje, como igreja, eu procuro trabalhar isso nas mulheres, a cura das emoções, a cura física e a cura espiritual. Isso é algo que o que eu venho conversando, né, com os nossos líderes da nossa igreja, é que eu não quero que isso seja estendido apenas para as mulheres adultas, mas eu acho que isso deve começar na infância. Sim. Porque eu já tive muitos traumas de infância e eu atendo muitas mulheres que têm traumas de infância. Então eu entendo que a cura emocional, ela deve ser começada sim na infância. Então nós temos que ter o nosso olhar, né, nas crianças, né? Eu acho que desde o ventre, né? Aqui na igreja nós precisamos, né? Nós procuramos trabalhar, né, com as crianças desde o ventre. Nossa, eu gosto de, quando a mulher ela conta para mim que está grávida, né, a primeira coisa que eu falo é vamos abençoar, né, vamos orar, vamos profetizar, né, que o seu filho, que a sua filha, ela já é amada, ela é aceita, ela é acolhida, ela é esperada, ela é desejada. E eu creio sim que isso começa do ventre e vai até
né? Um hábito que vem do ventre. Eu acho isso muito importante porque, por exemplo, eu tive que passar por diversas questões, tanto espirituais quanto físicas, para quebrar maldições que vieram desde o ventre, que vieram da minha mãe antes. E hoje, como uma mulher casada, eu procuro querer me curar antes de ter filhos, para que eu possa sobre eles gerar algo novo, como a senhora falou. A gente está caminhando agora para o nosso final. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra do Senhor hoje para essas mulheres que estão nos assistindo, uma palavra de fé, algo que realmente toque o coração delas da parte de Deus. Amém. Eu creio que as mulheres, né, elas têm um propósito lindo, né? Deus, ele criou a mulher com um propósito lindo, né? Nós mulheres, nós carregamos algo muito profundo, porque quando uma mulher está bem, tudo ao redor dela flui bem, né? Quando uma mulher está bem, a mulher, ela flui em graça, ela flui em beleza. Eu me lembro que outro dia eu me arrumei para buscar a minha filha na escola. E ela olhou e falou, nossa, você tá tão bonita. Onde você vai? Eu falei, eu vim te buscar. Nossa. E ela se sentiu tão especial. Amada. Então, às vezes, cuidar do nosso exterior impacta nas pessoas ao nosso redor, né? Então, o que eu tenho para dizer para as mulheres é que as mulheres, elas passem a se amar, né? A se aceitar, a cuidar. Porque quando você cuida de si, né, você também está cuidando de todos ao seu redor. E é importante. Eu entendo que nós, mulheres, nós temos muitas atividades, nós somos ativistas, né, nós estamos inseridas, né, dentro de várias esferas, né? Mas eu creio que Deus, ele tem levantado um exército de mulheres para impactar todas as áreas. Eu creio que como mulheres, sim, nós podemos fazer isso. Mas é importante, primeiro, cuidar de nós mesmos. É importante, primeiro, olhar para si com amor, com aceitação e com entendimento. É chegado o tempo de termos entendimento que nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso espírito, porque afinal de contas, nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. É verdade. É verdade. Deus, ele nos ama, Deus, ele nos ama, né? E Deus diz, amai ao próximo como a si mesmo. Então, é um mandamento. Se amar é um mandamento do Senhor, né? Então, o meu conselho para essa geração é que busque esse amor, né? Busque esse amor, busque se sentir amada, né? Porque você é amada por Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós estamos nos cuidando, nós estamos glorificando a Deus, né? Uma forma de glorificar a Deus nesse tempo nos cuidando. E muitas pessoas perguntam, e como dar conta de tudo? Não, nós não daremos conta de tudo, né? Nós não temos que dar conta de tudo, né? O meu conselho para as mulheres é estabeleça prioridades. Né? Eu não dou conta de tudo. Muitas pessoas falam, pastora, como que você consegue dar conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo. Mas eu acordo estabelecendo prioridades. Eu procuro ter uma agenda mensal e durante o dia também eu procuro estabelecer qual é a minha prioridade hoje. Hoje a minha prioridade é cuidar do filho, hoje a minha prioridade é cuidar da casa, hoje a minha prioridade é cuidar da igreja. Então eu procuro estabelecer qual é a prioridade e aquilo que eu não pude completar naquele dia, eu não trago um sentimento de culpa. Nossa, eu isso é muito simplesmente levo para um outro dia. Então eu acho que é muito importante para as mulheres nesse tempo não se culparem por não conseguirem. Tá tudo bem não ser perfeita e tá tudo bem não conseguir, né, dar o seu melhor todos os dias. Mas é importante que nós procuramos fazer o mínimo, né? Então eu acho que é importante estabelecermos prioridades, né, procurarmos cumprir, né, e procurar exercer o nosso papel, né, ser o melhor que pudermos dentro daquilo que Deus tem nos chamado. Eu acredito nisso também. Queria te agradecer muito por ter vindo. Sério, nosso coração ficou muito alegre, muito feliz por te receber. Amém. Obrigada por aceitar, muito obrigada pelas palavras. Eu espero que você que está aí do outro lado seja muito edificado por tudo isso que está acontecendo aqui, que esse vídeo chegue no coração das mulheres e das famílias que precisam dessa palavra. Em nome de Jesus, muito obrigada por terem chegado até aqui e até a próxima.